Ok? Boa noite, irmãos. Nós estamos hoje, nesta sexta-feira, no nosso estudo bíblico, aqui no Betânia, aqui no Salinas. Eu hoje falei muito com meu filho lá em Patinga, e aí vem agora esse lapso de memória. Aqui em Salinas, sexta-feira, nosso estudo bíblico, e eu estou bastante atrasado, porque eu fui mexer nessas máquinas aqui sem o Elton e acabei atrasando tudo. Tive que buscar socorro de novo no Elton. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico e nós vamos falar hoje sobre o Pacto da Graça. Nós estamos estudando o breve catecismo de Westminster, como nós já informamos aos irmãos. E hoje nós vamos estudar sobre a pergunta número 20, que fala sobre o Pacto da Graça. Antes nós vamos fazer uma oração e logo depois nós vamos começar o nosso estudo desta noite, agradecendo já pela vida do Elton, mais uma vez nos ajudou, pelo Mateus, que hoje está integrando aí a equipe, o João Júnior, que já também nos deu uma força aqui, e a Vilma, que está sempre presente para ser o meu auditório. Vamos orar então. Senhor, obrigado pela bênção deste dia. Hoje é um dia chuvoso aqui em Salinas, nós agradecemos ao Senhor por isto. É uma bênção termos do Senhor este cuidado, ver o Senhor olhando para nós de uma maneira tão graciosa. Também te damos graças porque o dia foi produtivo de trabalho, apesar de todas as dificuldades que este tempo de reclusão, de afastamento social está causando. Apesar de tudo isso, temos podido trabalhar, temos podido produzir. Nós glorificamos ao Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, porque o Senhor faz todas as coisas para a glória e a honra do teu nome. O Senhor executa todo o teu decreto, todo o teu projeto. O Senhor nos inclui nas tuas ações, no teu trabalho, nos teus projetos. Nós queremos apresentar ao Senhor também nosso país, nossa pátria, porque o nosso país está vivendo momentos muito difíceis, confusos, crises terríveis de liderança, crises políticas, muitas decisões erradas, muito comportamento errado, muitas palavras ditas de maneira errada, colocadas de forma errada, muita vaidade, muita disputa por poder, muita disputa de interesses, e o povo, a nação está de lado. A ética, a justiça e a ordem estão ficando esquecidas. Nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país, que venha trazer lucidez à mente destes homens que estão investidos de muito poder e pouca compaixão. Que o Senhor, na tua graça maravilhosa, venha interferir e venha fazer, ó Deus, executar a tua vontade. Agora vamos estudar a tua palavra, e a tua igreja está dispersa, o teu povo está disperso. Não temos noção de quem está buscando o seu crescimento espiritual. Há sempre o perigo de sermos dispersos pelo mundo, de sermos atraídos pelo pecado, pelas vaidades, pelas ciladas de Satanás. Nós clamamos ao Senhor pela tua igreja, pelo pastoreio do teu povo, pedimos que a tua palavra chegue ao coração do teu povo. E que, ó Deus, por este meio da internet, a tua palavra possa extrapolar os limites da igreja e possa alcançar muitas pessoas, principalmente aquelas que pela tua providência o Senhor quer alcançar com o teu chamado, com a tua vocação eficaz. Ó, abençoa, Senhor, para que a obra do Senhor seja feita e se espalhe e cresça neste nosso tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Ok, irmãos, então nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, conforme está aí na tela. Gênesis 17 é um texto muito importante, apesar de estar no Velho Testamento. Ele é um texto que fala da aliança, do pacto da graça, este pacto da graça que é o tempo em que nós vivemos, a aliança de Deus com o seu povo. E este pacto foi feito com Abraão. E aqui no capítulo 17, este pacto está sendo reafirmado. Diz assim, Gênesis 17, a partir do verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, te farei nações. E reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então aqui Deus está ratificando, confirmando a sua aliança com Abraão. Esta aliança foi selada no capítulo 15, através da oferta cruenta, em que Deus estabeleceu e firmou um pacto com Abraão, um pacto monergista, ou seja, em que Deus assumiu plenamente todas as implicações do pacto. E este pacto foi desenvolvido no Velho Testamento, foi estendido até chegar em Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer àqueles que não viram o estudo da semana passada, que o vissem. Ele está aí no nosso canal do YouTube, da Igreja Presbiteriana de Salinas. Ficou até bastante longo o estudo da semana passada, eu espero que hoje a gente seja mais breve, apesar de já estar começando atrasado, mas eu espero até 8h30 já ter encerrado. No estudo da semana passada ficou bastante longo, mas eu acho que vai valer a pena você ouvir, você assistir, porque ele falou sobre o pacto da vida. E o pacto da vida é o pacto de Deus com a sua criatura. Este pacto da vida, agora, este pacto da vida, ele foi descumprido, não é? Porque Adão quebrou a aliança e se incorreu na penalidade da aliança, e então Deus estabeleceu agora este pacto, o chamado pacto da graça, em lugar daquele pacto que Adão quebrou. Para você entender a respeito do pacto da graça, você vai precisar também ver sobre o que nós falamos do pacto da vida, e assim você vai poder fazer uma conexão com o que a gente vai fazer aqui agora, com o que a gente vai ver hoje. Bom, deixa-me manusear aqui este... Ok, então nós temos aí um resumo da lição que a gente viu na semana passada. Pacto, o que é um pacto? Um pacto, ele é um acordo estabelecido entre Deus e a sua criatura. Então, um pacto, todo pacto, ele tem as partes, ele tem uma promessa, ele tem as condições e ele tem a penalidade. Um contrato, por exemplo, de compra de imóvel é um pacto. Você faz um contrato que se chama uma promessa de compra e venda. Então, estabelecem-se as condições, estabelece-se o preço. Isso também é um pacto. É um contrato, é um acordo entre duas ou mais pessoas. No caso, o pacto da vida foi feito entre Deus e Adão. E Adão era o representante. Então, foi o pacto,
as partes eram o Criador e o homem. Só que o homem, Adão, era o representante de toda a raça. Então Deus fez um pacto com a raça humana representada em Adão. A promessa era a vida. Você cumpre o pacto, eu te dou vida plena. As condições, você tem que obedecer. Qual era a condição de obediência? Adão não poderia tocar no fruto da árvore proibida. Como Adão quebrou o pacto, então ele sofreu a penalidade do pacto, que foi a morte. Então isso foi o que a gente viu na semana passada. Deixa eu ver aqui, deixa eu controlar esse... Ok. Então, por fracassar em cumprir o pacto de obras, não é? Ou o pacto de vida, o homem caiu nesse estado de pecado e miséria. O nosso catecismo fala o seguinte, que tendo o homem quebrado a aliança, ele caiu no estado de pecado e miséria, e com ele toda a raça humana. O que é esse estado de pecado e miséria? A teologia reformada fala também de corrupção, a corrupção geral do ser humano. Por que corrupção geral? Porque ao cair em pecado, o homem corrompeu toda a sua natureza, o seu corpo, a sua alma, o seu intelecto, as suas emoções. Se é que a gente pode dividir o ser humano assim, então, tudo no ser humano ficou contaminado pelo pecado, ficou totalmente corrompido pelo pecado. E toda a descendência humana. Então, a corrupção total, plena, é porque atingiu o homem todo e também atingiu toda a humanidade por causa da representatividade, isso está no estudo passado. Então, todos os representados de Adão nascem agora debaixo desta penalidade do pecado. Bom, por causa disto, por causa desta queda, então, Deus estabeleceu um novo pacto, chamado agora de Pacto da Graça. Este Pacto da Graça inclui um plano de redenção. Veja Efésios capítulo 1, versículo 11. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí para acompanhar. Efésios capítulo 1, versículo 11, fala deste pacto estabelecido entre Deus e os eleitos. Depois nós vamos ver que, na verdade, os eleitos estavam ali representados também. Não é? O homem não pode cair do estado de graça em estado de pecado e miséria, ele não podia fazer pacto nenhum com Deus. Então, Deus fez um pacto da graça por meio de um representante. Assim como Adão representava a humanidade no Jardim do Éden, agora caído, não há mais um homem que possa pactuar com Deus. Então, Deus pactuou com o seu próprio Filho, agora o representante dos eleitos. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim, nele digo, nele aqui, ele está falando de Cristo. Você pode ver aí, do versículo 3 até o versículo 10, ele está falando de Cristo. Tudo foi feito em Cristo. Essa expressão em Cristo aparece 12 vezes aqui neste capítulo 1 de Efésios. Então, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, houve um acordo de Deus, Pai, com o Filho, não é? O Deus Filho, eles entraram em concerto, em acordo, em conselho, e este acordo estabelecia o pacto, estabelecia todas as partes do pacto, todas as promessas do pacto e todas as penalidades do pacto. Então é isto que nós chamamos aqui de Pacto da Graça. Ele foi um plano de Deus na eternidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um conselho da Trindade estabeleceu um plano de redenção para executar por meio de um pacto chamado Pacto de Graça. Deus exerceu a sua misericórdia. Ainda em Efésios, agora capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Está vendo? Nós estávamos caídos, não podíamos fazer pacto nenhum. Então Deus, no conselho da Trindade, acordou com o Filho e com o Espírito, e então ele fez este acordo, este pacto com o Filho, para, por meio do Filho, trazer redenção aos seus escolhidos. Daí a expressão, Deus é rico em misericórdia, porque ele nos amou, e estando nós mortos em pecados, então, em Cristo, ele fez este pacto, incluindo-nos nesta redenção. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 4 a 7, diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está vendo? Então, foi um pacto que Deus fez com o Filho na eternidade, que se manifestou a nosso favor por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este pacto é um pacto soberano. Este pacto é um pacto soberano, ou seja, Deus exerceu o seu direito de criatura, de soberania, e uma vez que nós estávamos mortos, Deus exerceu misericórdia, elegendo soberanamente quem ele quis. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 18, diz assim: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus exerceu o seu ato soberano e o seu direito de senhorio para estabelecer um pacto e salvar aqueles que ele livremente e por sua graça escolheu. Ele usa o exemplo de Faraó aqui para mostrar naquele episódio da saída do Egito, nas pragas do Egito, quando Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó se quebrantava, mas depois Deus endurecia o seu coração. Por quê? Deus está exercendo o seu direito de soberania para cumprir todo o seu propósito e fazer aquilo que o seu decreto havia determinado. Então, ele pergunta, há alguma injustiça nisso? Não, claro que não. O soberano, o único que pode fazer qualquer tipo de pactuação, aquele que é o único que sabe e conhece de fato o que é justiça, na sua soberania, fez um pacto eterno. Este pacto aconteceu quando nós ainda não participávamos dele. Ele fez este pacto com o seu Filho, escolheu aqueles a quem ele queria salvar e assim o executou na história. Ainda tem mais um aspecto deste pacto da graça, dizendo que ele foi feito na eternidade. Efésios 1, versículo 4, diz assim. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes da fundação do mundo. É o mesmo que vai estar escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2. É mais bonito ainda esta linguagem aqui, dizendo assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha, entenda uma coisa, o pacto foi feito na eternidade. Não foi um pacto que Deus chamou o homem, como no caso do Jardim do Éden, que Deus chamou o homem, e o homem estava em estado de inocência,
então ele podia fazer este acordo, o homem tinha capacidade de cumprir a exigência do pacto. Então Deus chamou o homem lá no Jardim do Éden, fez com ele um pacto, mas o homem quebrou este pacto. Na eternidade, como Deus sabia que todas essas coisas aconteceriam, e como ele sabia que, a partir do momento que o homem quebrasse o pacto, ele não tinha mais condições de fazer pacto nenhum, porque ele está completamente banido da presença de Deus. Então, por sua graça e misericórdia, para não deixar toda a humanidade naquele estado de pecado e miséria, Deus, então, fez um pacto com o seu Filho, para que o seu Filho, sendo substituto daqueles que ele queria salvar, assumisse a parte contratante do pacto. Assim, Jesus, representando os eleitos de Deus, pactuou com o Pai para salvá-los. Isto é pacto da graça. Nós não tínhamos condições nenhuma de fazer pacto porque estávamos caídos. Nós já estávamos condenados. Por causa da queda de Adão, nós já estávamos condenados. Então, o pacto de Deus com o seu Filho para salvar os que estariam caídos, no nosso caso, já caídos, Deus exerceu a sua graça, a sua misericórdia, pactuou com o seu Filho para ser o nosso representante. E assim ele escolheu aqueles a quem ele queria salvar, e ele fez isso ainda nos tempos eternos. E por último, este pacto da graça diz que ele foi feito por meio de um mediador. É o que nós acabamos de falar. Vamos ler aí Hebreus capítulo 9, versículo 15. Diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O texto fala, por isso ele mesmo, ele é o mediador, é porque o versículo anterior estava falando de Cristo. Verso 14 diz assim, muito mais o sangue de Cristo. Não é? Então, ele mesmo que derramou o seu sangue é o mediador da nova aliança. Por que ele é o mediador da nova aliança? Por quê? Porque o representante da velha aliança fracassou. E o representante da velha aliança levou ao fracasso todos os seus representados. Então não há mais um ser humano que possa fazer pacto com Deus, uma vez que todos estão mortos em pecado. Então, o filho diz ao pai, eu vou ser agora o representante dos que vão ser salvos. E então o pai diz, mas isto inclui em sofrer a penalidade da morte, que foi a sentença dada na primeira aliança que foi quebrada. E o filho diz, eu vou assumir as consequências da morte por aqueles que o Senhor quer salvar. Então, este acordo, esta aliança, estabeleceu isto. Então Deus acertou com o Filho quem ele iria salvar. Deus aceitou o Filho como representante destes caídos que o Filho ia salvar. E Deus, então, determinou executar sobre ele a sentença de morte que estes deveriam receber e conduzi-la ao seu filho, que seria, então, o representante destes eleitos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto faz parte do pacto. O filho disse, eu vou ser o substituto dos caídos que o Senhor quer salvar. E então ele se fez pecado por estes caídos.
sofreu as penalidades do pecado destes caídos, para que, por esta forma, estes pecados remidos nos levassem à salvação. Bom, isto é o que se chama de pacto da graça. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pois é, eu estou sentindo falta dos irmãos aqui. Quando os irmãos estavam aqui, eu falava o texto, os irmãos liam, né? Agora eu tenho que ler tudo. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Presta atenção na expressão nosso lugar. Não é fantástico? Isto foi decidido na eternidade. O Pai e o Filho e o Espírito, em conselho, decidiram que iriam salvar os eleitos. O Filho se ofereceu para ser o representante dos eleitos. Ele então assumiu o castigo destes eleitos. Ele se colocou no lugar dos eleitos. Qual que é o versículo mesmo? 14, né? 13, né? Então, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, a maldição dos eleitos caiu sobre ele. Ele se colocou, então, como mediador da aliança. Não é? É isso que se chama mediador da aliança. É por isso que a Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual foi o único que ficou entre Deus e nós quando a ira de Deus caiu sobre o pecado? Foi Cristo. Então, só ele é mediador, porque só ele assumiu este papel dentro do pacto da graça. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí, ó, ele assumindo a punição, o castigo da lei sobre o pecado, sendo pendurado no madeiro como maldito de Deus. Por quê? Porque ao se colocar entre Deus e nós e assumir o nosso pecado, em levar sobre si a nossa culpa, a ira de Deus caiu sobre ele e por isso a morte de cruz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Que bênção de Abraão? Aquela que nós lemos lá em Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 12. Deus pactuou com Abraão. E Jesus Cristo está levando este pacto às suas consequências. Então, a bênção de Deus sobre Abraão vai recair sobre aqueles por quem Cristo morreu, não é? A fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, qual que é a promessa do pacto da graça? A redenção e a vida eterna. Então, as partes do pacto da graça são o Criador e o mediador, certo? Cristo, o mediador do pacto, sendo o representante dos eleitos. Qual que é a promessa? A promessa é a redenção e a vida eterna. Cristo sofre a punição do pecado e transfere para nós o mérito da sua justiça para que nós possamos ter vida eterna. Ok. E a condição do pacto? Lembram que qual era a condição do pacto de Deus com Adão? Qual era a condição? Obediência. Perfeita obediência. Adão obedece e vive, desobedece e morre. Qual que é a condição para o pacto da graça, para nós? A fé. A fé. Por quê? Porque não podemos obedecer, porque estamos caídos. Como que um ser caído pode cumprir? Se Adão, que não tinha pecado, não cumpriu as exigências do pacto, como que nós, que estamos caídos em estado de pecado e de miséria, poderíamos cumprir as exigências do pacto? Não podíamos. Então, Cristo, sendo o mediador do pacto, ele cumpriu por nós as exigências da lei. E então nós, pela fé, recebemos o favor que vem dele. Então, qual é a condição para receber a bênção do pacto? A fé. Por isso Jesus diz: quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. E a penalidade? A penalidade é a morte. A morte dos que não creem é a condenação eterna no inferno. E a morte dos que creem é a cruz. A cruz. Então, a penalidade da lei caiu sobre o nosso representante.
e ele morreu na cruz. Então, a penalidade do pacto da graça é a morte do testador. Quem é o testador? Jesus, o mediador da nova aliança. Ele sofreu as penas da lei para que nós possamos, pela fé, ter vida eterna. Muito bem, deixa eu ver se eu vou conseguir cumprir o meu horário. Acho que sim, vamos ver. Então, nós já estamos encerrando. Esse estudo, como eu disse, começou na semana passada, quando nós falamos sobre o pacto da vida, e agora nós estamos discorrendo aqui e concluindo falando sobre o pacto da graça. Muito bem. Então, o que é o pacto da graça? Pelo pacto da graça, Deus foi movido somente por sua vontade. O breve catecismo responde exatamente isso, que Deus, pela sua boa vontade, desde toda a eternidade. Então, isto significa que, não tendo nós nada a oferecer e nenhuma possibilidade de pactuar, Deus, somente pela sua boa vontade, o texto aqui fala sobre misericórdia, né? Nós lemos aqui, pela sua misericórdia, fez o plano de redenção, pactuou com o seu Filho, que se apresentou como nosso mediador. E então, Deus efetuou este pacto na eternidade, conforme nós lemos em Tito, capítulo 1, versículo 2, desde antes de toda a eternidade, e em Efésios, capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Então, Deus agiu soberanamente, Deus agiu livremente na escolha dos eleitos, por meio do mediador do pacto. A escolha dos que seriam salvos foi uma escolha da Trindade, foi um conselho da Trindade que, na sua soberana graça, resolveu salvar alguns, para demonstrar a misericórdia de Deus. É importante a gente lembrar isto. Já estávamos caídos, já estávamos condenados, e a misericórdia de Deus resolveu salvar alguns. Por isso, Cristo se apresentou como o representante dos eleitos para pactuar com o Pai e fazer a nossa redenção. Então, Deus estabeleceu todas as condições do pacto e todos os propósitos do pacto. H. Rod, o Dr. Rod, ele comenta este capítulo da Confissão de Fé, e ele diz que todos os meandros do pacto, todos os detalhes do pacto foram acordados pela Trindade. E quando Jesus tomou esta graça para cumprir o pacto, todos os detalhes já estavam acertados. Que ele iria se encarnar, que ele iria assumir a forma humana, que ele iria viver na condição humana, que ele iria se submeter a todas as exigências da lei. Tudo havia sido já pré-determinado pelo propósito de Deus. E então, quando Jesus Cristo começa a executar as cláusulas do pacto, todos os detalhes já estavam estabelecidos. É por isso que Jesus sempre falava, sempre dizia nas suas mensagens, nas suas palavras, ele dizia: a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Toda a vida de Jesus, em tudo ele se dedicou a isto. E quando ele orou no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, e depois ele diz: contudo seja feito a tua vontade. Jesus estava mostrando que havia todo um plano pré-determinado e que ele estava cumprindo fielmente cada detalhe do plano. É isto que é o pacto da graça. Então Deus estabeleceu todas as condições e propósitos para que tudo se cumprisse. João 17 é maravilhoso, é um texto que a gente precisa ler e reler. Eu creio que todo crente devia de ler João 17 pelo menos uma vez por semana.
Ali Jesus Cristo está fazendo a sua oração final, ele está concluindo ali o seu ministério antes de ir para a cruz, e ele diz: Pai, eu cumpri tudo que o Senhor determinou, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, tudo que foi planejado está feito, não é? E agora ele intercede por estes, e ele está ali consumando a sua obra antes de subir à cruz. Então, ele veio para nos livrar deste estado de miséria e para nos trazer o estado de graça e de salvação, isto é, o pacto da graça. Tá bom, quer fazer alguma pergunta? É uma piada, mas você pode fazer sim, mande a pergunta, coloque a pergunta aí. Aí no seu YouTube, aí tem um lugar aí para você fazer comentário, faz perguntas, né? E eu vou fazer igual esse pessoal do YouTube agora, faça a sua inscrição, não é? Mas você pode fazer a sua pergunta sim, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, né? Brincadeiras à parte, mande a sua pergunta pelo WhatsApp e se ficou alguma dúvida, e se a gente puder, eu terei prazer em responder por telefone, pelo WhatsApp ou mesmo aí pelo YouTube. Você pode fazer isto e nada nos impede de interagir. Irmãos, o pacto é a essência da nossa relação com Deus, não é? E nós temos uma riqueza formidável, que é o nosso catecismo, a nossa confissão de fé. Você pode aprender muito sobre isso, lendo o seu catecismo breve. Deixa eu te dar uma dica, você pode comprar o seu catecismo, se você quiser. O meu está aqui, mas não está comigo aqui agora. É um catecismo, ele é muito prático, mas se você tem aí facilidade também na internet, vai lá no site da IPB, chama executivaipb.com.br, e você pode baixar lá, fazer download do catecismo. Você pode fazer download do catecismo, se você for lá no Google, olha aqui. Eu devia ter fotografado, né? Como é que eu vou fazer para mostrar? Está certo agora? Acho que está, né? Bom, esse meu aqui é bem antiguinho, tá vendo? Ele já está bem antiguinho, bem remendado, mas eu não abro mão dele não, porque ele está todo riscado, todo escrito, todo dividido. E esse livro, eu estudo catecismo, eu leio catecismo desde criança. E fui para o seminário, continuei lendo catecismo, e eu continuo lendo catecismo até hoje. É fantástico. É um material formidável, está acessível, você pode baixar aí pelo Google, ou você pode comprar aqui pela Secretaria da Igreja, pode fazer a encomenda e a gente compra para você ter em casa. E é claro que ele não vai detalhar o estudo da forma como eu fiz, mas pelo menos ele vai te dar lá as orientações e os textos bíblicos para você pensar sobre isso. Tá bom? E agora tem essa belezura aí, o vídeo vai ficar aí no YouTube, não sei por quanto tempo fica não, mas vai ficar aí, não é? Então, muito obrigado aí, estão lidos aqui os irmãos, né? Álvaro, Lincoln, Eva, Jane, Lília, Gracinha, Araci, a Débora, Ledinha. Ok. Muita gente, então Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado por graça maravilhosa em Cristo Jesus. Obrigado por pactuar conosco por meio do mediador Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, como podemos te agradecer por tão grande graça em assumir a nossa representação, quando nós éramos completamente caídos em pecado, merecedores da ira de Deus, e o Senhor veio para ser o nosso mediador, assumiu a representação de nós para morrer por nós, para nos trazer graça benevolente, para aplicar sobre nós este pacto maravilhoso, para nos fazer participantes deste pacto de graça e nos dar esta bênção de desfrutar das bênçãos eternas deste pacto, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos amorosos, zelosos, fiéis, para que por amor e por obediência nós demonstremos ao Senhor
toda a nossa gratidão por teres pactuado conosco. Obrigado por nos dar o Espírito Santo, o Espírito que ministra fé em nossos corações, o Espírito que nos move à santificação, o Espírito que nos capacita para fazer a vontade do Pai. Ajude-nos a crescer nesta graça e dá-nos um coração cada dia mais agradecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Então, irmãos, fiquem na paz. De coração, lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis, meus braços.